Será que o amor acaba quando a morte chega? Para onde vai tudo aquilo que a gente sentia por alguém que partiu? É o fim ou é só uma transformação? É sobre essa pergunta que mexe com todo mundo que a gente vai conversar hoje, olhando por uma lente de fé. Olha, essa é uma pergunta que dói, né? Ela bate fundo em qualquer pessoa que já perdeu alguém. Porque, de repente, fica aquele silêncio onde antes tinha uma voz, um espaço vazio. E aí vem a dúvida, e agora? Aquele laço que nos uniu, ele se partiu para sempre? Pois é, a tradição judaico-cristã tem uma resposta para isso. E ela é antiga e muito poderosa. Vem lá do Cântico dos Cânticos. Forte como a morte é o amor. Uau! Pensa nisso. Coloca as duas maiores forças da vida, o amor e a morte, no mesmo patamar. Mas, para a fé cristã, a história não para por aí não. E aqui está a virada de chave. Porque, para o cristianismo, isso não é só um verso bonito, uma poesia para consolar. Não. É uma afirmação sobre como a realidade funciona. A ideia é que o amor não é só forte como a morte. Ele é, no final das contas, mais forte que ela. Ok, mas de onde vem essa certeza toda? Essa convicção não aparece do nada, né? Ela está ancorada no evento que é a base, o fundamento de toda a esperança cristã. A gente está falando da ressurreição de Cristo. Ela é vista como a prova final, sabe? A lógica é a seguinte: se o amor de Deus foi capaz de cruzar a barreira da morte e trazer a vida de volta, então a morte não pode ter a última palavra. Ela vira uma passagem e não um beco sem saída. É a garantia de que os laços que a gente constrói em amor não se desfazem quando a vida aqui na Terra acaba. Tá, mas como essa conexão continua? Teologicamente falando, como isso se sustenta? A resposta está num conceito fundamental chamado comunhão dos santos. Vamos entender direitinho o que é isso. A ideia é bem bonita, na verdade. Pensa assim, todos que fazem parte da igreja formam uma única e grande família espiritual. Não importa se a pessoa está aqui na Terra, se está num processo de purificação ou se já está no céu. É todo mundo junto. E numa família de verdade, a gente não para de se preocupar um com o outro só porque alguém se mudou para longe, certo? A morte, nessa visão, é isso, uma mudança de endereço. Uma mudança bem grande, claro, mas não uma expulsão da família. E essa grande família existe, digamos, em 3 estágios ao mesmo tempo. Tem a igreja militante, que somos nós aqui na caminhada terrena. Tem a igreja padecente, que são aqueles que já partiram e estão se preparando para o encontro final com Deus. E tem a igreja triunfante, os que já vivem na glória. Mas o ponto mais importante é este. São 3 estágios diferentes, mas uma única igreja. Um corpo só, que não se separa. E aí vem São Paulo e, olha, ele praticamente resolve a questão. Ele escreve o seguinte: se nem a morte pode nos separar do amor de Deus, e é esse amor que une todo mundo, como é que a morte poderia nos separar uns dos outros? Não faz sentido. O elo que nos conecta é Cristo, e esse elo, a fé diz, é inquebrável. Bem, com toda essa base, rezar por quem já faleceu deixa de ser só um ato de fé. Vira também um gesto de pura lógica e de amor que continua. É a lógica do amor, né? Pensa comigo, se alguém que a gente ama muito se muda para outro país, a gente para de amar essa pessoa? De jeito nenhum, a gente continua torcendo, mandando mensagem, desejando o melhor. A distância física não quebra o amor. A oração pelos falecidos parte exatamente do mesmo princípio. Eles só começaram uma viagem diferente, a viagem para a eternidade. Por que então o nosso amor e o nosso apoio teriam que parar? Não tem porquê. Então, a oração se torna um jeito prático, a forma concreta da gente expressar esse amor que teima em não acabar, que se recusa a ser calado pela morte. Tá legal, mas na prática, como é que as nossas orações ajudam quem já partiu? Qual é o efeito disso? A igreja ensina que as nossas orações, e em especial a missa, funcionam como uma ajuda valiosa. É um ato de solidariedade com as almas que estão, digamos, na sua purificação final, se preparando para um encontro definitivo com Deus. É como se a gente estivesse ajudando um amigo a se arrumar para um encontro super importante, sabe? Nosso apoio, nossa torcida, ajuda a aliviar e a acelerar essa preparação. E olha, essa ideia não é nenhuma novidade. Ela tem raízes muito, muito antigas. Esse texto aí do livro de Macabeus é do Antigo Testamento. Foi escrito mais de 100 anos antes de Cristo. Ou seja, essa prática de rezar por quem já se foi faz parte da tradição de fé há milênios. Mas sabe, para além dessa ajuda específica, no fundo, rezar pelos falecidos é um ato de caridade. É um gesto de amor. E a crença que qualquer ato de amor fortalece a família inteira, a família de Deus, tanto aqui na terra quanto no céu.
É como se a gente gerasse ondas de bem que fortalecem todos os laços. Então, no fim das contas, o que a gente pode concluir de tudo isso? Rezar pelos falecidos, ao contrário do que muita gente pode pensar, não tem a ver com morte, com ficar preso ao passado. Pelo contrário, é uma afirmação radical sobre a vida. É um ato de pura esperança que declara que o amor que a gente viveu é mais real e mais forte do que o fim biológico. Resumindo, quando se reza por alguém que partiu, o que se está declarando, na verdade, é o seguinte: os nossos laços de amor não se quebram com a morte. A nossa solidariedade ultrapassa a vida terrena. Nós somos uma única família em Cristo, sempre conectados. E que o amor é de verdade a força mais poderosa que existe. E com isso, a gente fecha o círculo. Lembra daquele verso lá do começo? Forte como a morte é o amor. Ele não era só o ponto de partida, ele é a chegada também. Porque rezar por quem a gente ama e que já se foi é exatamente isso. É viver essa verdade na prática. É a prova de que a gente realmente acredita que o amor vence a morte. E fica aqui uma última reflexão para a gente pensar. Se o amor vem de Deus, e Deus é a própria vida, como é que a morte poderia ter a palavra final? É uma lógica poderosa, né? Uma pergunta que convida a gente a olhar para além do que os olhos veem, com a esperança de que os nossos laços mais importantes são de verdade para sempre.